Seja bem-vindo ao Vitrine do Concurseiro. Eu sou Kelly, já faço o convite para você se inscrever no canal se ainda não está inscrito, que aí você recebe as notificações dos nossos vídeos toda vez que são publicados aqui no canal. Muita teoria e questões. E na aula de hoje, nós veremos o português, nossa aula número 5. Nosso foco de hoje serão os verbos, tá? A gente estudará um pouquinho. Verbos eu dividirei em 2 aulas, porque é bastante coisa para que a gente se aprofunde, tá bom? Mas o que eu quero que vocês carreguem daqui? Os exemplos e principalmente entender os contextos, tá bom? Porque são muitas formas de conjugar, vocês vão ver, e a gente já sabe que a gente faz isso no nosso cotidiano de uma forma muito simples até, e às vezes até sem pensar tanto assim na forma de conjugar o verbo. Então vamos nos atentar nesse momento aqui de estudo ao contexto e principalmente às regras que são muito exigidas em concursos públicos, tá bom? Começaremos aqui, abrir aqui verbos, né? O conceito aqui de verbos que nós carregaremos é que vamos pensar que eles vão expressar sempre pensamentos, vamos buscar conjugá-los em tempos, modo, em número, em pessoa. Faz parte aqui das classes variáveis, né? Então, a gente vê que pode expressar também ação, estado, fenômeno e principalmente processos, tá bom? Temos infinitas combinações aqui para que estudemos, tá bom? Vamos começar aqui com a forma que conjugamos com o tempo. É aquele momento quando ocorre ação, por exemplo, estudo, estudei, estudarei, né? Nem sempre é no tempo cronológico real, porque, por exemplo, eu vou pegar, vou sair, ele está no presente, indica aqui uma ação futura, tá? Vou sair, vou aqui presente, mas no futuro que eu vou sair, né? Pode ser no modo, como assim, Kelly? Quando a gente busca aqui entender a atitude de uma pessoa, ele vai mostrar o fato, inclusive, que será enunciado aqui, tá bom? Então, ele pode ser no indicativo, que é a questão que nos vai indicar sempre certeza, no subjuntivo, que nos mostra uma hipótese, uma dúvida, e também no imperativo, onde temos a questão das ordens, né, das sugestões, veremos muito mais aprofundado. Quando falamos em quesito de número e até mesmo pessoa, estamos levando em consideração aqui a pessoa do discurso, né, que está relacionada com o verbo, tá? Estamos estudando o verbo, né? Por isso que eu falo que pessoa é sempre pensada aqui no verbo, tá bom? E ela pode ser tanto no singular quanto no plural, tá bom? Muita atenção nisso. A primeira pessoa é aquela que fala, né? Geralmente é eu, ou no segundo momento no plural vai ficar nós. A segunda pessoa, no singular, é tu e no plural é vós. É com quem se fala. E a terceira pessoa é de quem se fala. No primeira pessoa do plural fica eles, né? E no singular, ele, tá bom? Isso para ela também vai ser aplicado, tá bom? Vamos agora ver os efeitos das conjugações aqui. Então, a primeira conjugação, guarda, é o ar, né? Tem a questão aqui do verbo exemplo, levantar. Segunda conjugação é com er, né? Beber é o nosso exemplo. E terceira conjugação é com ir, né? Eu posso usar, por exemplo, cair, né? Como exemplo. A gente usa padrão aqui, inclusive, para conjugar todos. Então, eu tenho que lembrar aqui, primeira dica, né? Lembrar, é a, é, i, né? Ar, ir. Bom, os verbos terminados em ar, ir. Primeira, segunda e terceira conjugação. E a gente pode usar aqui o mnemônico, né? Beber, cair, levantar, né? A gente vai saber que são esses os 3 tipos de conjugações aqui para a gente poder aplicar com os verbos, tá bom? Bom, o verbo aqui vai sempre buscar concordar com todas essas pessoas que estamos falando, tá bom? A diferença que a gente vai analisar é com o radical. Ele vai trazer um sentido aqui original. Por exemplo, o radical de levantar é o levante, né? E o resto, né? O resto combina com os componentes, tá bom? Que são informações aqui geralmente adicionais. Quando vemos a estrutura completa, radical, mais vogal temática, mais as desinências, sejam elas temporais e até mesmo pessoais, nós estamos falando dos sentidos, né? Sejam eles primários, em relação ao tempo,
modo, o número, a pessoa, a conjugação. É esse conjunto todo que a gente consegue entender. Por exemplo, se eu pegar a frase amamos, né? Vou pegar aqui um verbo, inclusive, que nós temos essa questão aqui do amamos. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Amamos. Eu sei que toda vez que eu olho, é só para olhar, na verdade, para o verbo aqui, o verbo amamos. Eu sei que eu estou falando de um sujeito aqui, né? Primeira pessoa, né? Do plural, que é o nós, por causa do final aqui, mos. E esse mos também vai nos indicar que está no tempo aqui, que é presente, tá bom? Eu posso falar, nós amamos tanto o Pelé, por exemplo, né? Meu time querido, meu grande ídolo, Pelé, por exemplo, nós amamos. Só de ver a palavra amamos, eu já consigo identificar que era o nosso, né? Perceba quando eu coloco aqui no nosso exemplo, tá bom? Agora sim, vamos nos aprofundar, inclusive vou ver aqui, abrir aqui, dá para enxergar tudo certinho? Tá. Bom, vamos começar com o modo indicativo, né? Aquele que vai nos indicar a certeza, né? Vamos ver o que ele vai nos falar, né? Geralmente são fatos certos, né? Consumados e até mesmo concretos. Nós vamos começar com o primeiro modo indicativo, que são alguns, tá? Quando eu estudava na escola, eu costumava colocar todos os pretéritos primeiro, depois eu colocava o presente e o futuro, né? Como se fosse uma linha cronológica para eu decorar, né? Mas hoje aqui na aula eu vou explicar de uma outra forma, começando com o presente, depois irei para o pretérito e depois para o futuro, tá? Veja a forma aí como você se adapta, né, nesse momento aqui com os seus estudos, tá bom? Então vamos lá. Começando aqui com o presente do indicativo, tá? Todos esses aqui você vai ver que eu vou falar sempre do indicativo, por quê? Eu tô olhando aqui como presente do indicativo, inclusive, porque eu estou olhando para os sentidos, né, que ele pode ter, que é um fato pontual, um momento da fala, por exemplo, com o verbo estar. Eu posso ver ele está ranzinza hoje, né? Ou um hábito, olha só, eu quero falar de um hábito, de uma rotina presente, né? Por exemplo, com o verbo corro. Eu corro e nado aqui todo dia, tá bom? Posso também falar de um fato aqui que é permanente, né? Uma verdade aqui que seja atemporal, um fato aqui mais certo, tá? Por exemplo, com o verbo ferve. Como é que eu posso usar? A água ferve a 100 graus, tá? Um fato permanente, não irá mudar, né? A gente vai ver que a água vai ferver sempre a 100 graus, né? É verdade, né? Vamos para agora para o futuro. Futuro não, tá na ordem errada? Pulei, né, meu povo? Desculpa, pulei. É o pretérito perfeito. Tá certo? Pretérito perfeito. Ah, sim, pretérito perfeito do indicativo. Sim, é ele mesmo. Ah, mas antes disso, antes de falar do pretérito perfeito, eu quero ainda falar mais uma coisa do presente, que eu acabei de lembrar que eu preciso falar, né? Quando estamos falando desse presente, ele também pode representar um futuro que ele é mais próximo, tá bom? O futuro até certo, dá para falar, né? Por exemplo, eu começo hoje, né? Começa hoje. Eu posso usar a novela começa hoje à noite. Para quem é noveleiro de plantão, ó, já sabe a notícia, né? Futuro próximo é hoje que começa, tá? Mas ainda não aconteceu. Bom, também podemos falar de um presente histórico também, olhando aqui para um narrativo também, né? Geralmente a gente usa essa ação no passado e aplica nas biografias, né? Em textos mais narrativos, né? Como, por exemplo, em 1908, nasce o mito, né? Ações no passado. Que, inclusive, vai trazer uma certa proximidade para quem está lendo, tá? Agora sim, tiramos para o pretérito perfeito aqui do indicativo. Ah, sim, agora estamos na ordem. Bom, pretérito perfeito do indicativo, dentro da semântica, a gente vai ver que ele é um fato perfeitamente aqui acabado, no passado, uma ação que foi concluída, inclusive antes da fala. Eu vou pegar aqui conjugações para que a gente veja, por exemplo, com levantar. Eu levantei, tu levantaste, ele levantou, nós levantamos, vós levantastes, eles levantaram. Com beber, fica eu bebi, tu bebeste, ele bebeu, nós bebemos, vós bebestes, eles beberam. Com cair, eu caí, tu caíste, ele caiu, nós caímos, vós caístes, eles caíram.
tá? É a forma de conjugar aqui o pretérito perfeito. Aí você fala, Kelly, você não mostrou aqui como conjuga o presente do indicativo? Calma, eu vou mostrar depois que eu terminar aqui o pretérito perfeito, tá bom? Eu vou mostrar, não me esqueci não, tá bom? Só para a gente poder ter uma análise mais profunda, tá? Então, quando eu olho para a semântica, lembra perfeitamente acabado, com os sentidos de início e fim, que foi no passado, né? Até mesmo mais próximo ou distante, tá? Por exemplo, aqui com o fato de li, o verbo li. Li 2 aulas de constitucional hoje. Que alegria, estamos na meta, né? ou um passado já concluído, né? Que vai ter efeitos, inclusive, até hoje, né? Por exemplo, o verbo aprendi. Aprendi inglês na infância. Eu vou ver ele sendo aplicado aqui dessa forma, tá? Falei que ia voltar lá para a conjugação do presente do indicativo, só para a gente não perder, tá bom, meu povo? Vamos voltar lá, já anota aí, faz aí nas suas anotações, tá? Então, eu vou ter o presente do indicativo com levantar. Eu levanto, tu levantas, ele levanta. Nós levantamos, vós levantais, eles levantam. Com o beber, eu bebo, tu bebes, ele bebe. Nós bebemos, vós bebeis, eles bebem. Com o cair, eu caio, tu cais, ele cai. Nós caímos, vós caís, eles caem. Se aqui toda vez que eu for conjugar, né, com finalzinho, né, com finalzinho, terminação geralmente desses verbinhos, tá bom? Agora sim, partiremos para o pretérito, aqui, imperfeito. Imperfeito agora. Na verdade, ainda tem mais 2, calma aí, gente. Hoje eu tô querendo ir mais rápido, né, mas vamos voltar, porque nós temos o pretérito perfeito também, que é composto, tá, do indicativo. Vamos entender que ele traz aqui uma ideia de continuidade, tá? Inicia no passado, continua até hoje, tá bom? Quando eu tenho geralmente o uso do tenho, mais um particípio. Tenho feito, né? Vou dar exemplo aqui. Tenho feito muitos exercícios de português, tá bom? Ele é um exemplo. Tenho feito é uma locução aqui verbal. Vamos estudar essa locução aqui verbal? Porque ela vai me falar o tenho, tanto para o verbo ter, como para o verbo haver, tá bom? Pode ser aplicado. São verbos aqui considerados auxiliares, tá bom? A gente vai mostrar o tempo principalmente da conjugação. A gente, inclusive, dá o nome do tempo verbal composto com base nesse tempo conjugado, tá bom? Então, o particípio, no caso, né, ele termina sempre com ado e ido. Vocês vão ver isso que a gente vai participar bastante hoje, trazer bastante particípio hoje. Ele, geralmente, exemplos são matado, ou até mesmo ferido, né? São exemplos de verbos aqui no particípio. Ele é verbo principal, particípio, guarda aí, sempre principal. Essa informação é para guardar aqui do lado esquerdo do peito, tá bom? Tenho, verbos ter e haver na locução verbal, são verbos auxiliares. Particípio terminado em ado e ido é o verbo principal, tá? Não fica pensando só na ordem, não. Guarda essa informação aqui que ela é muito importante, tá bom? Quando eu pego, por exemplo, tenho feito, né? Como eu dei exemplo, o tenho feito, tanto tenho quanto feito aqui, a gente vai ver que eles estão trazendo a ideia daqui do presente. Então, pretérito perfeito aqui composto do presente. Tá? Olha só como fica extenso, né? Mas é a nossa realidade, tá bom? Então, é também comum a gente perguntar, e eu venho levantado, quando eu tenho essa expressão aqui, né? Venho levantado. É certo a gente falar? Porque a gente vai ver o ir e o vir aqui no presente, tá? Então, a gente vê que eles vai ser acompanhado do indicativo e mais o gerúndio aqui, né? Venho, indicativo, e gerúndio levantado, tá? A gente vai ver que dá esse gerúndio aqui, da ideia de continuidade, mesmo de duração. Já o indicativo é uma ação que vai até hoje, tá? Então, sim, a gente consegue colocar ele aqui como um exemplo, dá para ser trocado aqui quando a gente fala do pretérito aqui perfeito composto, tá? Tudo olhando aqui na questão do indicativo, tá bom, meu povo? Bom, partiremos agora sim. Agora eu posso ir sem pressas aqui para o nosso pretérito imperfeito do indicativo, tá? Então, vamos ver que aqui o pretérito indicativo, deixa eu chegar aqui para pegar do indicativo, dentro da conjugação fica levantar.
Eu levantava, tu levantavas, ele levantava. Nós levantávamos, vós levantáveis, eles levantavam. Olha só esse vós como fica levantáveis, diferente, né? Beber. Eu bebia, tu bebias, ele bebia. Nós bebíamos, vós bebeis. Bebieis, na verdade, tá? Vós bebieis. E eles bebiam. Olha como cair. Eu caía, tu caías, ele caía. Nós caíamos, vós caíeis e eles caíam. Só tomar cuidado aqui com levantáveis, porque os outros é bebeieis e caíeis. Nossa, a gente tem que tomar cuidado aqui com essas conjugações aqui com vós, né? Que são os mais diferentões aqui, quando a gente faz a conjugação, né? Então, vamos falar que são as desinências, geralmente vá, a, ia e inha, tá? Tem o sentido de que, Kelly, a gente vai ver que eles vão trazer fatos aqui que são repetidos, tá? Frequentemente, inclusive, como, por exemplo, estudava. Antigamente, eu estudava todo dia e ainda malhava. A meta ainda de hoje, né? Quem não malha aí tá errado, hein? Eu tô malhando. Tô na aula aqui de condicionamento físico toda terça e quinta. Bom, aí a gente vai ver que também dá sentido aqui de uma ação que estava ocorrendo, né? Como o verbo estava aqui. Eu estava dormindo quando o cachorro latiu. E de vez em quando vocês vão perceber que tem cachorro aqui. Então ele vai latir de vez em quando também, tá, meu povo? Então, eu estava estudando, poderia ser também, né? Quando o cachorro latiu. Eu estava gravando quando o cachorro latiu. Isso acontece bastante com a gente. De vez em quando vocês vão escutar um cachorro latindo no fundo. Alguns cachorros, às vezes, tá bom? É um bom exemplo. Ou uma ação que é planejada, né? Até mesmo esperada, mas que não se realizou, como, por exemplo, o verbo pretendia. Eu pretendia começar hoje o curso, porém, foi tudo cancelado. Olha que triste, né? Que tragédia, né? Geralmente não é muito legal receber essa notícia, não, né? A expectativa, de repente, não se realiza. É assim que a gente vê aqui esse pretérito imperfeito aqui do indicativo, tá? Vamos para o futuro. Eu não coloquei aqui, coloquei só futuro do presente, futuro do pretérito. Vou colocar mais um também, tá? Que a gente vai falar um bônus aqui para vocês hoje. Ah, meu povo, sou muito boa, né? Vou colocar aqui também, que eu tô esquecendo, na verdade, antes de ir pro futuro, é antes do futuro, inclusive. Deixa eu colocar. O bônus é do pretérito. Mais que perfeito. Tudo do indicativo, né? O nosso bônus aqui, que alegria. Bom, coloquei aqui, deixa eu até ajustar aqui para vocês poderem chegar melhor comigo. Bom, né? Agora ficou melhor. Bom, o pretérito mais que perfeito, meu povo, ele é um evento perfeitamente acabado, tá? Vou até pegar aqui pra gente conjugar ele antes de continuar falando sobre as características dele. Por exemplo, com o verbo levantar. Eu levantara, tu levantaras, ele levantara, nós levantáramos, vós levantareis, eles levantaram. Com o beber. Eu bebera, tu beberas, ele bebera. Nós beberamos, vós bebereis, eles beberam. Com o cair. Eu caíra, tu caíras, ele caíra. Nós cairamos, vós caireis, eles caíram. Cairamos é meio premonição, né? Olha só que loucura, né, gente? É sempre com o final aqui irá, né? Orar. A gente vai colocar no plural ou conjugar, né? Cairamos, cairamos ou caireis. Né? A gente tem que somente tomar cuidado com isso. Então, é um evento perfeitamente acabado, e quando a gente fala perfeito acabado, estamos com a ideia antes de um outro que ainda vai acontecer, tudo no passado. Então, é um evento que antecede o outro, percebe? Evento atrás do outro, por isso que é mais que perfeito, né? Então, a gente vai ver, inclusive, essa desinência que eu falei, e hoje em dia está bem em desuso. Porém, as provas do nosso concurso não deixam de usar isso, só porque está em desuso na nossa língua, né? A gente vai ver que eles, sem alterar aqui a semântica, a coesão, a coerência, a correção gramatical, a gente vai ter o período composto, veja só, com o verbo tinha, havia, mas no particípio, deixa eu até pegar aqui o exemplo para a gente poder ver. A gente vai ver havia aqui também, né, no passado, né, no nosso momento passado. Quando cheguei ao ponto, o ônibus já havia passado. Olha só. Já tinha passado das 10 quando o táxi chegou.
Momento Jabá Time para você que ama a papelaria fofa, precisa renovar aí seu estoque, canetas, papéis, estojo, cadernos personalizados, você encontra com a gente. Na descrição do vídeo você vai ter um link que você terá acesso a materiais que nós temos aqui e muitos outros tipos também para você poder escolher e acessar. Claro, estudante aqui conosco tem a opção de ter cupom de frete grátis. Corre e não perca mais essa chance. Né? Olha que tristeza, perdeu. Essa ideia do perder, né? A ideia da ação que você se atrasou, perdeu. Perdeu. O pretérito perfeito, quando a gente olha para ele tem a questão das orações que são temporais, tá? A ação que ocorreu antes de outros, tá? Por exemplo, depois que viu, vai virar vira, né? Ou até mesmo depois que viu, aqui olhando para o contexto, sempre buscando o contexto aqui específico, tá? Aí depois que viu, é igual virar ou a confusão, achou melhor se afastar, né? Então, esse é um exemplo aqui que a gente pode, inclusive, aplicar. Agora sim, partiremos para o nosso futuro, o futuro do presente, do indicativo, que vai trazer como as formas de conjugar. Levantar, fica eu levantarei, tu levantarás, ele levantará, nós levantaremos, vós levantareis, eles levantarão. No beber, eu beberei, tu beberás, ele beberá, nós beberemos, vós bebereis, eles beberão. No cair, eu cairei, tu cairás, ele cairá. Nós cairemos, vós caireis, eles cairão. Essas são as formas de conjugar aqui, tá bom? O futuro do presente aqui no indicativo. Os sentidos que eles vão nos trazer aqui é um fato no futuro, por exemplo, ao momento que se fala, como por exemplo aqui, com o verbo passarei. Passarei, ficarei. Passarei no concurso dos meus sonhos, nossa meta aqui. Olha só o futuro aqui do presente. Bom, é um futuro também considerado certo, como por exemplo, o táxi chegará às 23 horas. Você que não chega, tá? Mas o certo é esse, tá bom? A incerteza também aqui pode aparecer, dúvida, e geralmente aparece como perguntas, tá bom, meu povo? Por exemplo, com virá. Será que a prova virá fácil? É uma pergunta aqui para a gente poder fazer. Não se usa muito na fala, tanto que a gente substitui muito o presente aqui, o ir, mais o verbo infinitivo. Por exemplo, eu vou fazer. Eu falo muito isso, eu vou fazer hoje alguma coisa. O certo aqui seria eu farei, tá? Aqui dentro do nosso futuro do presente é eu farei. É usado geralmente no imperativo, por exemplo, não matarás, né? No composto, a gente vê que ele é um fato concluído antes de outro no futuro, tá? Então fica, por exemplo, quando você chegar, já terei jantado, tá? E interrogativo com o verbo terá. Não terá sido em vão o nosso esforço? Né? É uma pergunta aqui com o terá, tá bom? Bom, partiremos agora para o futuro do pretérito. E aqui ainda do indicativo. Né? São as famosas terminações ria. Veja só como fica a conjugação aqui. Levantar, eu levantaria, tu levantarias, ele levantaria, nós levantaríamos, vós levantaríeis, eles levantariam. Com o beber, eu beberia, tu beberias, ele beberia, nós beberíamos, vós beberíeis, eles beberiam. Eu cairia, tu cairias, ele cairia, nós cairíamos, vós cairíeis, cairíeis e eles cairiam. É bem parecido, né? Esse é mais facinho de poder absorver, né? Porque afinal iria para todo mundo. Só vai observando, né, as conjunções aí, os finais, as desinências, né? As terminações. Então, o fato aqui é futuro em relação ao fato no passado. Então, a gente vai ver aqui que nós temos um pretérito, né, como um sentido aqui, após ocorrer a ação. Como fica o exemplo? Quem seria capaz de acertar essa questão? Né? Quem seria? Ou ia no final do seria. Pode também dar ideia de certeza, né? Sobre os fatos que foram passados também. Ó. Se eu soubesse, teria contado a todos. Contextos aqui que são condicionados também. Os fatos não ocorridos, não ocorrerá, olha só que triste, e é um futuro duvidoso. Vai depender sempre de uma condição, né? Ele vai, inclusive, se correlacionar com o futuro do pretérito, o ia, com o pretérito imperfeito aqui também do subjuntivo aqui, o se, né? Que é o verbo do soubesse, teria. Né? Seria bom você aqui. Na verdade, esse é o último exemplo, né? Se eu soubesse, teria contado a todos, né?
O anterior da incerteza é o quem seria capaz de acertar essa questão, né? A esse do contexto condicional com correlação com o futuro do pretérito, se eu soubesse, teria contado a todos, tá? E, por fim, aquele que vai expressar uma polidez aqui em pedidos e até mesmo conselhos, tá bom? Exemplo, seria bom você estudasse mais português. Vou dar um conselho, tá? Cuidado aqui para não confundir com o subjuntivo, tá? Que a gente vai ver mais para frente, tá? Então, o composto aqui a gente vai ver que teria, né? Mais no particípio, que ficaria, teríamos sido. Teríamos sido o quê? Felizes. Se tivéssemos morado junto, teríamos sido felizes? É uma pergunta, né? Então, é interrogativo também, né? Essa possibilidade, teríamos sido, né? Ou imagina aqui, né, a possibilidade da incerteza, né, também. Ou até mesmo a dúvida, né, interrogativos. A gente não teria sido em vão o nosso esforço, é um outro exemplo aí, tá? Imagina o ladrão teria escapado pela janela, uma possibilidade aqui, incerteza, né, de onde que o ladrão saiu, né? A gente sempre procura estudar aqui, olhando nos fatos da nossa vida, pensando, né, no cotidiano aplicado, né? Então, isso ajuda bastante, tá? Porque agora terminamos o modo indicativo, aquele da certeza, né? Uma certeza meio complicada de entender em alguns momentos, mas essas são certezas, né? O modo subjuntivo é o que passaremos a ver agora, tá? Inclusive, já pegar aqui para trazermos, inclusive, as nossas formas de conjugar, né? Que a gente precisa falar deles. Mas vamos falar sobre o modo subjuntivo de uma forma real aqui, geral também. Ele vai trazer sempre ideia de possibilidade, de hipótese, de um fato que é incerto, duvidoso, até mesmo irreal em alguns momentos. Então, a gente vai ver que aparece bastante nas conjunções subordinativas. Aula passadas, né? Passadas, 2 aulas atrás, nós falamos sobre as conjunções subordinativas, né? Ou seja, o verbo para o subjuntivo, né? É o famoso ainda que, se, embora, quando que, né? E temos o tempo clássico, né? As orações subordinadas aqui aos adjetivos. Comecemos então com o presente do subjuntivo, né? Que vai dar-nos ideia aqui de ação posterior a outro fato, né? Então, vamos conjugar aqui ao levantar, que eu levante, que tu levantes, que ele levante, que nós levantemos, que vós levanteis, que eles levantem. Olha só, beber, que eu beba, que tu bebas, que ele beba, que nós bebemos, que vós bebais, que eles bebam. Que eu caia, que tu caias, que ele caia, que nós caiamos, que vós caiais, que eles caiam, né? Veja só como foi a conjugação. Eles vão dar ideia aqui de hipóteses, conjectura aqui, condição e até mesmo desejo. Vamos pegar aqui um exemplo? Cadê? Quando eu falo de desejo, aqui é que se eu estudasse, eu teria passado no concurso público, né? A gente pode pegar aqui como um exemplo, tá? Começamos aqui com presente, então nós vamos ver a oração, ela pode mudança aqui de sentido, tá? A gente vê uma troca aqui do indicativo para o subjuntivo, tá? Onde a gente tem um exemplo aqui, inclusive, deixa eu pegar aqui uma caneta minha aqui, aí, pra gente poder anotar aqui. Alunos que estudam, passam mais rápido, né? Dá essa ideia mais de certeza. Alunos que estudem, passam mais rápido, né? Tá essa dúvida. Alunos que estudem, existe, tá? Dá uma ideia aqui de dúvida, tá bom? Esse foi o presente aqui do subjuntivo para a gente poder entendê-lo, tá bom? Agora partimos para o pretérito imperfeito aqui do subjuntivo. Como é que fica? Pretérito imperfeito do subjuntivo, levantar. Se eu levantasse, se tu levantasse, se ele levantasse, se nós levantássemos, se vós levantasseis, se eles levantassem. O beber, se eu bebesse, se tu bebesse, se ele bebesse. Se nós bebêssemos, se vós bebesseis, se eles bebessem. Ou cair, se eu caísse, se tu caísse, se ele caísse. Se nós caíssemos, se vós caísseis, se eles caíssem. Essa foi a forma, né? Os sentidos que eles vão poder aparecer para nós estudarmos aqui é a ação posterior a um outro fato. Por exemplo, duvidei que minha avó bebesse tanta tequila assim. Ela bebe, hein? Que vó cachaceira. Vai trazer também hipótese aqui de conjectura, até condição e até mesmo desejo, né? Estudar. Se eu estudasse todo dia, passaria em qualquer prova. Por isso que a gente continua estudando, né?
Então, esse é o pretérito aqui imperfeito do subjuntivo. Nós vamos ver que também existe o pretérito mais que perfeito aqui do subjuntivo também, que a gente pode também chamar de composto, tá? É tivesse ou houvesse mais o particípio, aqui trazendo uma ideia de uma ação irreal no passado, tá bom? Então, o fato passado, eu espero que você tenha entendido a explicação. O fato aqui também, quando ele pode olhar para o futuro, tá? É o pretérito perfeito aqui do subjuntivo composto, que vai ter um auxiliar ter, né? E haver presente subjuntivo. Antes de falar desse pretérito perfeito, eu gostaria de dar uma frisada aqui, que no tempo composto ele não se realizou, tá? Nem se realizará. É o exemplo aqui, se a sorte nos tivesse favorecido, não faltaria dinheiro hoje, tá bom? Agora sim, voltando para o pretérito aqui perfeito do subjuntivo composto com auxiliar ter ou haver, né, com presente subjuntivo, fica um passado aqui, um fato que foi passado, por exemplo, com tenha entendido, o futuro já concluído antes do outro no futuro, tá? Tenha saído também, é um ótimo exemplo aqui, para que a gente possa aqui aplicar, tá bom? Agora sim, para o futuro do subjuntivo, nós veremos que a gente tem as conjugações do levantar. Quando eu levantar, quando tu levantares, quando ele levantar. Quando nós levantarmos, quando vós levantardes, quando eles levantarem. O beber, quando eu beber, quando tu beberes, quando ele beber, quando nós bebermos, quando vós beberdes, quando eles beberem. O cair, quando eu cair, quando tu caíres, quando ele cair. Quando nós cairmos, quando vós cairdes, quando eles caírem, tá? Aí você me pergunta, o que significa esse futuro aqui do subjuntivo? O que eles querem nos dizer, Kelly? Bom, estamos olhando aqui uma ação que é eventual, até mesmo hipotética no futuro, ou seja, quando me pagar, né, alguma coisa, quando você me pagar, eu entregarei o produto, né, um exemplo bem comum. Se eu quiser falar também, eu posso até, com Deus tenho que ficar a sós, é um outro exemplo, tá bom? A gente vê que existe a possibilidade dele ser composto, quando tem o particípio que dá a ideia de completude aqui de uma ação, uma hipótese, assim, olhando. Quando tudo estiver acabado, eu poderei finalmente ser feliz. É um exemplo. A gente tem que olhar para o futuro do subjuntivo e comparar ele com o infinitivo, tá? Porque pode rolar uma dúvida. Por exemplo, quando eu entregar, ou com a ideia aqui de fizer, né, o trabalho, ficarei tranquilo. Então, esse fizer aqui, fizer da ideia, se eu trocar pelo fazer, né, ele vai ficar fizer, é futuro aqui do subjuntivo, tá? Agora, se eu usar para entregar aqui, ou seja, fazer, substituir aqui da ideia de para fazer o trabalho, faço horas extras. Aí sim, eu tô aqui no infinitivo. É só trocar o fazer. Se ele virar fazer, né, o verbo aqui fazer, ele virar fazer, é infinitivo, tá bom? A gente consegue identificá-lo, inclusive, tranquilamente, tá bom? Partiremos agora sim para o nosso modo imperativo. Deixa eu abrir ele aqui para a gente ver tranquilamente. E podem ser dois tipos, tá? Mas vamos falar sobre, primeiro, o modo imperativo, tá? O modo imperativo é que ele dá ordem, conselho, mas pode ser pedido, pode ser um convite e pode ser também uma súplica, né? Quando a gente sabe pedir muito bem, a gente sabe trabalhar o modo imperativo muito bem também, tá? Essa é a base que a gente pensa na vida, tá bom? A gente vai ver que ele pode ser afirmativo. Afirmativo dá a ideia de presente aqui do subjuntivo. Por exemplo, que eu beba. Então, vamos ver aqui que ele vai ter uma exceção com o verbo tu, aqui com a pessoa tu e com a pessoa vós, tá? Ele vai ser sempre conjugado aqui no presente do indicativo. E a gente sempre tira o S, tá bom? Então, por exemplo, tu bebes, né? Tu, levanta tu, ficará, né? Com o verbo levantar. Levanta tu. O ele, levante ele. Nós, levantemos nós, né? Levantai vós, né? Olha, o levanta e levantai, né? São os diferentes. E aí o eles fica levantem eles. Pro beber, bebe tu, beba ele, bebamos nós, bebei vós, né? Bebam eles. O cair, cai tu, caia ele, caiamos nós, cai vós e caiam eles. É só conjugar aqui com o presente do indicativo sem o S, tá? Não coloco o S não, tá? Temos uma observação aqui importante, porque você não falou eu, porque não há imperativo em primeira pessoa, tá? Não dá para dar ordem para si mesmo. Guarda essa informação aqui, eu não posso ficar dando ordens, né? Geralmente eu dou ordem para alguém, né?
Então, vamos lá, para o negativo agora. Ele dá aquela ideia do presente do subjuntivo, agora a conjugação. Não vai ter exceção nenhuma aqui para o tu e vós, tá bom? A gente vai inserir o não aqui antes, tá bom? Por exemplo, no negativo com o verbo levantar. Não levantes tu, não levante ele, não levantemos nós, não levantei vós, não levantem eles. Com o beber, não bebas tu, não beba ele, não bebamos nós, não bebais vós, não bebam eles. Com o cair, não caias tu, não caia ele, não caiamos nós, não caiais vós, não caiam eles, tá? São as formas aqui de conjugar aqui o negativo. Atenção, não misturamos as pessoas, tu e você, tá? Porque a gente tá olhando aqui para a uniformidade aqui do tratamento, tá? Quando for terminado em zer e zir, a gente vai ver que temos um imperativo até mesmo estranho. Por exemplo, faze tu, faz tu, né? Ou conduze tu, conduz tu. É uma forma que a gente tem que observar, porque é meio estranho assim, porque a gente não costuma utilizar no nosso dia a dia, mas despencam em concurso geralmente, tá? E com o ser, né? É ser tu, ser de tu, tá? Então, é isso que a gente tem que falar dos modos aqui, que são imperativos, tá bom? Agora, vamos para as formas nominais do verbo. Deixa eu ajeitar aqui para a gente poder enxergar melhor. Até essa parte aqui. Aí, tá melhor agora. Para a gente poder enxergar. Tem que fazer os ajustes de vez em quando, né? Bom, vamos olhar para as formas nominais do verbo. Significa que estamos com um funcionamento com os nomes, né? Então, a gente vai ter o gerúndio, o particípio e o infinitivo. Eles vão estar relacionados aos nomes quando a gente fala substantivo, adjetivo e principalmente advérbio, tá? O gerúndio geralmente está ligado a advérbios, o particípio a adjetivos e o infinitivo a substantivos. Um exemplo de substantivo é nadar todo dia, é saudável. De adjetivo, a quantia investida é altíssima, é um exemplo. E advérbios, chegando a visita, convide-a para entrar, né? São usadas geralmente nas locuções aqui verbais, tá bom? A gente vai ver aqui a questão, principalmente quando a gente olha para infinitivo e pessoal, né? Contra o impessoal, né? Infinitivo pessoal ou impessoal. Como é que a gente vê, né? A gente está olhando para uma forma, primeiro, o infinitivo é uma forma neutra aqui do nome ao verbo, tá? Essa informação aqui é muito importante. O pessoal é que tem um sujeito, então eu vou estar vendo aqui o conjunto, por exemplo, ao estudar, né? Então eu vou olhar por estudar infinitivo pessoal, infinitivo pessoal. Por estudar eu, por estudares tu, por estudar ele, por estudarmos nós, por estudardes vós, por estudarem eles, tá? São exemplos aqui. Agora, e pessoal, não tem sujeito, tá? Então, não vai flexionar, não concorda geralmente com o verbo, tá? É uma ação aqui meio vaga, não tem agente determinado nenhum, só que a gente tem que ter uma observação aqui importante. Qual que é essa observação? Se está no singular aqui, não vai querer me dizer que ele vai ser no impessoal, tá? Porque, primeiro, pode ser uma flexão no singular, por exemplo, eu tenho um sujeito singular. Se eu tiver aqui um verbo, é importante estudarmos para a prova. Esse estudarmos, o sujeito aqui está explícito, tá? Porque eu sei que temos o mos no final. Então, está referente a nós estudarmos, né? É importante estudarmos. Quem vai estudar? Nós, né? Está explícito aqui. Então, a gente vê que pode ser e não é impessoal, perceba, mas que esteja no singular. Aí, se a gente olhar, estudar aqui, por exemplo, é importante estudar para a prova. Estudar para a prova. Quem está estudando? Não sei, né? Então, esse aqui não tá explícito aqui. E terceiro, ele estudar aqui ficaria... É importante ele estudar para a prova. Então, eu tenho a ideia aqui de um sujeito explícito com um pronome, inclusive, que vai concordar com ele, né? Então, vamos observar aqui também, no caso do uso aqui de locuções verbais, tá? O infinitivo, ele é impessoal, tá? Então, a gente não confunde com o futuro do subjuntivo, tá? Porque ele vai aparecer também, né? Porque apareceu lá atrás, que é só botar o fazer, né? Por exemplo, chegar. Eu vou aplicar o verbo fazer nele, tá? Como vai ficar? Quando o inverno chegar, eu quero estudar a ti. Ou ao chegar à casa dos outros, limpe os pés, tá? Quando o inverno chegar, aqui fizer, né? Quando o inverno fizer, né? Fizer, quando eu vir, também pode ser, né? Quando virar
fizer, né? Fizer é subjuntivo e fazer é sempre infinitivo aqui, para que a gente possa, inclusive, identificá-lo, tá? Bom, olhamos para a carga agora semântica do gerúndio. Mais tranquilo isso aqui, tá? Mais tranquilo. É quando a gente tem uma ação aqui que é continuada e simultaneamente, tá? A gente vai ver questão do tempo, por exemplo, chegando. Como assim fica o exemplo do chegando, Kelly? Chegando ao banco, ele se assustou com a fila. Ou seja, ele se assustou quando chegou ao banco, né? A gente vê isso. Com a condição, por exemplo, lavando a louça, deixa você sair. Ou seja, você só sai se lavar a louça, né? Poderá sair. Um modo, fazendo, né? Por exemplo, desenvolveu a memória fazendo a memória, né? Fazendo a memória aqui, né? Desenvolveu a memória fazendo o exercício, ou seja, os exercícios foram a maneira que usou para desenvolver a memória, né? Até mesmo passar no concurso, né? Aleluia, obrigada, irmãos. Então, vamos à causa também aqui. Um exemplo é estudando com dedicação. Por anos foi aprovado em primeiro lugar, ou seja, foi aprovado em primeiro lugar. Por quê? A causa foi porque estudou por anos, tá bom? Deixa eu ver aqui a semântica aqui com essa ação continuada, tá bom? E ele vai poder aparecer aqui também com a opção de um valor adjetivo, tá? Ou seja, ensinando, tem um livro ensinando em questão, tá? Ou seja, um livro aqui que ensina, tá bom? Também pode dar a ideia aqui de continuidade, tá? Ou seja, uma locução no gerúndio, né? Vem buscando é um exemplo, né? Então, ele vem buscando a aprovação. Pode ser também com a locução aqui no infinitivo, né? Ele está a buscar a aprovação, né? No particípio também ele vai aparecer, veja. Ele tem buscado a aprovação, né? Tudo com o verbo aqui no nosso gerúndio, tá bom? Semântica aqui do gerúndio. Bom, particípios abundantes, né? A gente vai ver que são mais de um particípio, um regular com o final do, ou não regular com diversas terminações aí possíveis, tá? Vamos ver aqui a tabela, que inclusive eu vou poder disponibilizar com vocês, mas eu gostaria que vocês só prestassem mais atenção aqui, ó. O infinitivo, por exemplo, de afligir, vai ficar no particípio regular afligido e no particípio irregular aflito, tá? Outro exemplo, no infinitivo ele é submeter, no particípio regular fica submetido e no particípio irregular fica submisso, tá? Olha só, no infinitivo aceitar fica no particípio regular aceitado e no particípio irregular aceito, tá? Geralmente ao final fica aí, olha esse aqui diferente, ó, infinitivo, esse é entregar, com particípio regular entregado, com particípio irregular entregue. Geralmente a gente pensa que é só colocar o, né, no particípio irregular, né? E não, igual esse daqui também, o final do, né, com vagado, imprimido, particípio regular, né, falando principalmente. E aqui o infinitivo é o are, o era e o ir, né, mais tranquilo aqui de a gente poder identificar que é o que a gente está estudando desde o início da nossa aula de hoje, né. Então, vale a pena aqui ver as distinções quando tem particípio regular ou irregular, tá bom? Vou gastar um tempinho aqui para a gente poder estudar. O que não vai existir, não vai me conjugar trago, não existe. E nem chego, não existe. Eu chego, eu trago algumas coisas. Não traz, não vai trazer de jeito, não é trago, tá bom? Vamos encontrar também valores. Valores aqui, principalmente quando a gente está olhando adverbiais, onde a gente tem o tempo, né, concluído, a condição. Pode ser aqui para a gente ver, por exemplo, vamos primeiro para o tempo, né? Concluído o curso, começou a procurar emprego, né? Ou seja, o momento aqui do quando é o que concluiu, né? O tempo. O condição, lavada a louça, deixarei você sair, filha. Só vai sair se lavar, tá? Guarda essa informação. Pode ser também condição. Condição não, causa, né? Que eu já falei condição, causa. Preso no trânsito, não conseguiu chegar a tempo. Não chegou a tempo por quê? Porque tinha trânsito e ficou preso, porque ficou preso, tá? Independente se tinha trânsito ou não, ficou preso, tá bom? E uma ideia de concessão, como assim? Cercado de policiais, o bandido não se entregou e abriu fogo. Ou seja, mesmo estando cercado, rolou fogo, tá bom? Bom, essas são aqui as questões dos particípios abundantes, que a gente tem que gastar um tempo com eles, sim, para poder estudar, tá? Fica aqui a dica. E adjetivo versus particípio, o que significa isso, Kelly? Nós vamos ver as distinções, tá? Então, transforma-se adjetivo em oração. Quando, por exemplo, eu vejo um adjetivo
aqui como particípio, tá? Em tese é que as duas serão sempre corretas. Como assim? A aluna estudiosa chegou. Está certo eu falar também que a aluna que é estudiosa chegou. Também é certo, percebe? Eu uso tanto adjetivo em oração aqui, como adjetivo como particípio. O segundo é quando não for possível desdobrar em oração, ou seja, eu só uso o adjetivo, ou seja, a aluna chegou cansada. Eu não posso falar a aluna que chegou cansada, tá? Não vou usar. Eu não vou desdobrar essa oração. Só vou usar como adjetivo esse caso. Claramente aqui estrutura com voz do passivo, que está expressa só como verbo no particípio. Veja só. Um exemplo. Os amigos são a família dada pela vida. O dada aqui dá a ideia do particípio. Pela vida é o nosso agente aqui de passiva, meu povo. Espero que vocês tenham entendido muito bem essa aula. Os exemplos, eu estive um pouco apressada hoje, né? Mas de modo geral a gente consegue aí ver todos os nossos exemplos que são possíveis aqui hoje. Eu agradeço a sua presença hoje. Deixa a chuva aqui de likes para o nosso vídeo de hoje. Nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau.